Uma jovem desaparece no deserto. O carro dela foi achado depois, abandonado e com sangue. Mas cerca de 2 meses depois, os investigadores do Arizona ainda estão tentando descobrir o que aconteceu com Isabella Camas e onde ela pode estar. Além disso, uma grande reviravolta bombástica nessa história acabou de acontecer. O homem que foi preso e estava sob custódia, considerado um suspeito no caso dela, acabou de ser solto da cadeia. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Bem, pessoal, rapidinho, conteúdo de crimes reais. Eu acho que esses casos são realmente importantes de serem discutidos, mas obviamente são temas muito assustadores. Podem ser histórias muito difíceis de se falar. E podem fazer você pensar sobre si mesmo, sua família, sua situação. Quero apresentar o patrocinador de hoje, pois seguro de vida não é algo divertido de pensar. Este ano, porém, você pode cuidar do que importa. Ter uma apólice garante proteção e tranquilidade à sua família, sem complicação. Fabric by Gerber Life oferece seguro de vida temporário. Você pode cuidar da sua família hoje, feito para pais, ocupados como você, online, no seu horário, direto do sofá. Em 10 minutos, você pode estar coberto, sem exame de saúde. Jovens saudáveis com filhos devem aproveitar para garantir preços baixos agora. A Fabric oferece apólices flexíveis e de alta qualidade que cabem no seu orçamento, com garantia de devolução em 30 dias. Junte-se a milhares de pais que confiam na Fabric para proteger a família. Inscreva-se em minutos em meetfabric.com/OTC. Isso é, meetfabric.com/OTC. A família de Isabella Camas está passando por um verdadeiro pesadelo. Eles disseram à mídia local que, apesar de tudo, ainda tem esperança de que ela esteja viva e volte para casa. Enquanto essa parte da história se desenrola, há grandes questionamentos sobre o homem que foi preso em conexão com o caso de Isabella. Esse homem ficou sob custódia por cerca de 8 semanas, mas acabou de pagar fiança e não está mais na cadeia. Antes de entrar nessa parte da história, quero começar do início. Se você não tem acompanhado essa história da região de Phoenix, ela envolve a mulher que você vê aqui, Isabella Camas. Este é um dos vídeos que ela postou em sua conta do TikTok. Ela tem 21 anos e não é vista desde 11 de janeiro. Esta é uma foto divulgada pela polícia de Avondale, Arizona, a oeste de Phoenix, e é uma foto de Isabella Camas em um posto de gasolina Quick Trip por volta das 3 horas da tarde daquele dia, 11 de janeiro. No dia seguinte, ela não foi trabalhar. Foi então que perceberam que algo podia estar errado com Isabella. 2 dias depois, a polícia encontrou o Hyundai Sonata vermelho dela em Phoenix, mas não havia sinal de Isabella. E também havia algumas pistas importantes que levantaram a preocupação de que ela pudesse estar em apuros. A polícia emitiu o que foi chamado de alerta turquesa para Isabella. É para adultos que podem estar em perigo, mas que não se enquadram em algo como um alerta Amber ou um alerta Silver. O que a polícia achou no carro dela que deixou o caso ainda mais preocupante? A polícia diz que dentro do veículo havia uma grande quantidade de sangue, e esse sangue, segundo relatos, correspondia ao de Camas. Agora, o banco do passageiro do carro também estava faltando no veículo, e até hoje continua desaparecido. Daqui a pouco, vamos falar sobre alguns dos outros itens encontrados dentro do veículo que podem ser grandes pistas mais adiante. A polícia usou imagens de câmeras de segurança para rastrear onde o veículo esteve após o desaparecimento de Camas. O dia 12 de janeiro foi o dia em que ela não apareceu para trabalhar. Esse carro foi visto em um posto de gasolina, em Globe, Arizona. E isso é bem longe. Se você conhece o condado de Maricopa, na região de Phoenix, de onde ela foi vista pela última vez. Ela foi vista pela última vez em Avondale, Arizona, bem a oeste de Phoenix. Globe, Arizona, onde o carro foi visto em um posto de gasolina, fica bem a leste de Phoenix. Agora, este é o homem que as autoridades afirmam ter dirigido o carro um dia após Isabella ser vista pela última vez, Tommy Rodrigues.
Ele tem 39 anos e a polícia diz que ele tinha um envolvimento romântico com Isabela, mas a família dela nega que o relacionamento fosse algo sério. A mãe de Isabela disse à KTVK-TV em Phoenix que Rodrigues era mais um suposto perseguidor do que um namorado. Segundo documentos judiciais, os dois se conheciam há apenas alguns meses. A ABC-15, de Phoenix, analisou os documentos e afirma que o casal, supostamente, teve uma briga um dia antes de Camas ser vista pela última vez naquele posto de gasolina nas imagens de vigilância. Certo, vamos falar sobre Rodrigues e o que sabemos sobre ele, porque isso também é muito preocupante considerando o papel dele como pessoa de interesse neste momento no desaparecimento de Camas, já que este é um homem com um passado violento. A mídia local informou que, em 2002, Rodrigues tinha apenas 15 anos, quando supostamente atirou e matou uma estudante de enfermagem em Phoenix. Ele se declarou culpado de homicídio em segundo grau e passou mais de 12 anos na prisão. Mas depois que saiu da prisão, seus problemas com a lei continuaram. Em 2020, Rodrigues estava em liberdade condicional e foi preso sob a acusação de agressão agravada com uma arma letal, pelo que supostamente fez com uma ex-namorada. A 12 News de Phoenix possui os documentos e relata o que aconteceu no caso. Rodrigues tentou impedir com seu carro a namorada e os filhos dela de saírem de uma casa. E enquanto isso acontecia, o ex-namorado da mulher apareceu, viu Rodrigues brigando com ela e, supostamente, tentou intervir. E foi aí que Rodrigues vai até o carro, pega um facão e um martelo e começa a caminhar em direção ao namorado. Agora, depois de tudo isso acontecer, uma situação muito assustadora, a namorada supostamente não quis prestar queixa, abre aspas, porque tinha medo pela família dela. Ela disse à polícia que o réu havia sido solto da prisão por assassinato, era ciumento e agia como um perseguidor, fecha aspas. Agora, esse caso não tem relação com aquele em que ele é considerado uma pessoa de interesse envolvendo Isabela Camas. Mas quando você ouve essa frase, o medo que ele causou em uma mulher com quem estava namorando em 2020, você certamente pensa nisso com os detalhes deste caso e as perguntas que ainda não foram respondidas até agora. No caso de Isabela, Tommy Rodrigues foi preso sob a acusação de ter roubado e danificado o veículo dela, mas nada além disso até o momento, enquanto a busca por Isabela Camas continua. A mídia local do Arizona informou que Rodrigues não deu nenhuma resposta às autoridades sobre onde Isabela pode estar. A ABC-15 diz que os documentos judiciais alegam que os investigadores também encontraram no veículo dela sacos de lixo, galões de gasolina e uma lona. O revestimento do porta-malas também desapareceu. Agora, outra parte dessa história que quero comentar é que em muitos casos de desaparecidos, celulares e eletrônicos podem ajudar a localizar a pessoa. Bem, uma grande pista nesse caso, potencialmente, à medida que o caso avança, é que o telefone de Camas foi supostamente desligado manualmente e depois foi encontrado descartado em um centro de reciclagem. A polícia prendeu Tommy Rodrigues em 15 de janeiro, em conexão com Isabela Camas, mas lembre-se, foi apenas pelas duas acusações de supostamente roubar o carro dela e supostamente danificar o carro dela. Ele não está enfrentando nenhuma outra acusação neste caso. A polícia, no entanto, continuou tentando construir o caso e ainda não há sinal de Isabela, cerca de 2 meses após o seu desaparecimento. Agora, eles terão que seguir construindo o caso sem Rodrigues sob custódia. Ele estava detido sob 2 fianças de $25 mil cada. Uma das fianças estaria ligada ao descumprimento da liberdade condicional no caso de agressão de 2020. Então ele conseguiu pagar essa fiança agora e está solto. Ele está usando uma tornozeleira eletrônica com monitoramento por GPS. Agora, este é o comunicado que o Defensoria Pública divulgou para a ABC 15 após Tommy Rodrigues pagar as fianças, dizendo, abre aspas, neste momento podemos confirmar que o Sr. Rodrigues não está mais sob custódia. Pedimos que a privacidade dele e de sua família seja respeitada neste momento. Este caso ainda está em seus estágios iniciais e é importante
que o processo legal siga seu curso antes que sejam tiradas conclusões. O Sr. Rodrigues continua sendo representado por advogados e quaisquer perguntas sobre este assunto devem ser direcionadas aos seus representantes legais. Nosso sistema de justiça exige paciência, imparcialidade e respeito pela presunção de inocência enquanto as provas são analisadas e o caso avança. Fim da citação. E é importante observar que Rodrigues não é considerado suspeito neste momento. Mas a polícia do Arizona o classificou como uma pessoa de interesse no caso de Isabela. Agora, a mãe de Isabela deu uma entrevista por telefone à KTVK Television e disse que acredita que Rodrigues estava tentando conquistar sua filha, mas afirma que os dois não estavam namorando. Abre aspas. Conversamos com amigos dela e todos mostraram preocupação com ela em relação a Tommy. Ela estava saindo com amigas ou colegas da escola e ele aparecia de repente, causando uma cena. Ele era muito ciumento. Fecha aspas. Foi o que a mãe de Isabela afirmou à emissora em sua entrevista. Agora, Isabela é alguém que, segundo sua família, os amava muito. Ela amava os animais. Ela amava a moda. E sua mãe diz que continua rezando para que sua filha ainda esteja viva. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Isabela Camas ou o que ocorreu com ela, deve ligar para a polícia de Avondale, no Arizona. 23-333-7000 ou 480 Witness. Isabela é descrita como tendo 1,60 metros de altura, pesando 50 quilos, com cabelo recentemente pintado, de rosa e olhos castanhos. Converse agora com Sonny Slaughter, instrutor de segurança pública. É sempre um prazer recebê-lo no Law and Crime. Você sabe, nesses tipos de casos, e Tommy Rodrigues, a pessoa de interesse em relação ao que aconteceu e ao que quer que tenha acontecido com Isabela Camas. Ele nunca foi acusado de nada, além do suposto roubo do veículo e depois de supostamente danificar o veículo. E só isso. Existe toda essa outra evidência por aí, mas em termos de acusações pelas quais ele foi detido, é só isso. E ele conseguiu pagar a fiança. O que você acha disso? Considerando que ouvimos sobre várias evidências não usadas na acusação, mas que circulam sobre o que aconteceu com essa mulher. Agora ele é pessoa de interesse, usa tornozeleira de monitoramento por GPS, mas não está mais sob custódia. Sabe, Cris, primeiro, obrigada por me receber. Sempre é bom estar com você. Sempre é bom analisar esse tipo de caso com você. Acho que isso é muito preocupante e perturbador para a comunidade. Isso deveria ser um sinal de alerta para a comunidade quando temos essas fianças que não fazem sentido com base no que sabemos. Agora, claro, nós não sabemos de tudo, mas sob uma ótica investigativa, aparentemente há alguma desconexão entre o desaparecimento dessa jovem, o carro dela, e nós não sabemos como ela desapareceu, se foi com o carro ou sem o carro. Eu não fui clara sobre isso, mas ele estava com o carro e o danificou. Ele tem um histórico extremamente longo, que remonta à época em que era menor de idade, quando cometeu um assassinato, e ele tem esse histórico de violência. Me preocupa que a juíza tenha sequer considerado permitir uma fiança de $5.000. Não, não é uma fiança garantida, não há pagamento em dinheiro para fiança. Ele pagou $2.500 de fiança, que era de 25 mil. Depois ele foi liberado. Ele está com uma tornozeleira eletrônica e a gente sabe como isso funciona às vezes, que as pessoas conseguem se movimentar com ela ou sem ela. E ainda não sabemos onde está essa jovem. Circunstâncias preocupantes. E eu acho que as pessoas da comunidade precisam ficar alarmadas com isso. Sei que isso varia conforme a jurisdição. Neste caso, ele não enfrenta acusações e não sabemos o que houve com Isabela Camas, nem se está viva. Sabe, há preocupação, mas não é como se ele enfrentasse uma acusação de assassinato. É alguém acusado de roubar e danificar um carro. E, em termos do preto no branco, no papel, é isso. Até que ponto os juízes realmente podem olhar além do que está apenas naquele documento? Se isso é tudo do que ele foi acusado até agora, não digo que é injusto, mas como não foi acusado de assassinato, por que precisa ficar detido mais tempo ou ter fiança maior? Como o juiz chegou a esse ponto se não é o que está sendo acusado?
Na verdade, essa é uma boa pergunta. E constitucionalmente, você não quer que juízes extrapolem seus limites. Eu disse tudo o que disse e também tudo o que falei antes. Mas o que você não quer dos juízes é o excesso de autoridade. Você não quer que juízes violem os direitos constitucionais de ninguém. E você não quer que os juízes deixem de analisar os fatos conforme eles são apresentados diante deles. Embora eu tenha feito todas as conexões, o juiz, legal e constitucionalmente, só pode lidar com o que está diante dele ou deles. E, infelizmente, o processo investigativo não conectou os pontos o suficiente para que o juiz pudesse fazer mais neste caso específico. Se for o carro, se for o roubo, se for um dano, então os US$ 5.000 fazem sentido. A tornozeleira eletrônica faz todo sentido porque você precisa acompanhar um indivíduo que tem histórico de comportamento violento e perigoso. Mesmo que a gente não saiba o que aconteceu com essa suposta vítima ou possível vítima. Ela pode simplesmente não conseguir se comunicar com as pessoas ou não estar disposta a se comunicar com ninguém. Porque é uma daquelas situações em que eu sinto que existe o argumento constitucional nisso. E aí tem o seguinte, se você é vizinho desse cara, sabe, é tipo, eu não me importo com o vai e vem de discussões na faculdade de direito que as pessoas podem ter sobre isso. Esse é alguém que foi condenado por assassinato, alguém que tem uma condenação por agressão, sabe? Uma situação de agressão muito assustadora que aconteceu em 2020 e ainda estava em liberdade condicional por isso. E agora, você ouve os detalhes do desaparecimento dessa garota. Ele não tem uma resposta para isso. Há sangue no carro, o banco do passageiro e o revestimento do porta-malas estão faltando. Há lonas no veículo, tipo, tem todas essas coisas que, se você é alguém que está por perto, se você faz parte dessa comunidade, é extremamente preocupante que essa pessoa esteja solta, mesmo que esteja com uma tornozeleira de GPS, só considerando o histórico. E você está absolutamente certa, o que então se conecta com o que eu disse da primeira vez. É preocupante. E embora investigações levem tempo, reunir evidências factuais leva tempo, as pessoas da comunidade devem estar preocupadas. Elas devem ficar alarmadas e devem estar atentas. Eu sugeriria que, se elas tiverem câmeras, se tiverem animais que possam dar o alarme, que tenham todas essas coisas presentes. E as pessoas devem saber quem ele é. Nós vemos uma foto dele. E elas devem ser diligentes e vigilantes, sabe, em relação ao que estão fazendo. E também observar as ações dele e manter distância desse indivíduo e de pessoas como ele. Elas precisam saber, assim como todos com quem convivemos ao redor. E, sabe, as pessoas tendem a usar uma máscara, mas essa é uma pessoa que, seja culpada de assassinato ou não, tem uma propensão para o crime e comportamento criminoso. E isso já deveria ser o suficiente para as pessoas da comunidade. E, novamente, nós não sabemos o que aconteceu com Isabela Camas. Eu sei que a família dela ainda tem esperança de que ela possa voltar para casa e estar viva. Voltar para casa viva, me desculpe, mas neste caso, você tem esse veículo e todas essas peças de evidência que estão faltando. Você tem alguém que diz, não sei onde ela está, mas está com o carro dela um dia após o desaparecimento do outro lado de Phoenix, o que não faz sentido. Como em alguns desses casos, quero dizer, com que frequência uma investigação simplesmente bate nessa parede em que, talvez do lado de fora, você consiga ver qual é o final, mas o caminho para chegar lá faltam aquelas peças-chave, tipo, como é que os membros das forças de segurança, além daquele grande momento que resolve o caso, como é que eles chegam do ponto A ao ponto B quando faltam essas coisas pelo caminho? Eles realmente precisam ser focados e diligentes. Eles têm que seguir todas as pistas e conectar as pontas soltas. Sabe, esse tipo de caso exige um olhar crítico sobre o comportamento passado, o comportamento atual e o potencial do que poderia ter sido feito. Pensar em sangue leva a imaginar peças de carro faltando, então é preciso investigar a fundo. Você precisa de imagens de onde ele esteve por último, de quando você viu a possível vítima pela última vez. Então eles precisam que as pessoas liguem com dicas. Eles também precisam ir a todos os lugares onde esse carro poderia ter estado e verificar as imagens das câmeras, conversar com as pessoas. O que ela disse?
Existe um rastro digital em algum lugar. É um rastro em vídeo e eles precisam fazer tudo isso para conseguir as evidências certas e então fazer a acusação apropriada. Porque, mais uma vez, o que não queremos é que promotores e juízes exagerem, façam acusações excessivas e que juízes não sigam a Constituição. Por isso, precisamos que as forças de segurança adotem práticas investigativas sólidas. E se alguém souber onde a suposta vítima pode estar, por favor, avise alguém. Ligue para o 911. Se você estiver ouvindo, entre em contato com alguém e avise que está segura, porque, caso contrário, isso parece uma situação que tem potencial para terminar muito mal. Com certeza, também achei surpreendente que o banco do passageiro do veículo esteja faltando. E, você sabe, há casos em que a polícia não encontra o carro inteiro, mas isso parece ser uma peça de evidência tão grande e estranha para esconder. O que chama sua atenção nisso? Parece ser algo muito ligado ao sangue encontrado no carro. E isso é uma evidência fundamental, mas também algo muito estranho de tentar esconder. Então você está, eu concordo. Agora, eu costumava correr de carro antigamente. Então, tirar o assento do carro significa que eu estou pensando em dois lugares. Ou no deserto, em algum lugar onde você o jogou, ou você precisa começar a verificar os ferros velhos, o que significa que é isso que as autoridades precisam estar fazendo. Eles precisam verificar os ferros velhos, eles precisam verificar os lixões, eles precisam procurar em áreas desérticas. Verifiquem a caixa preta do carro, onde o carro esteve, por quanto tempo o carro ficou fora. Ele estava dirigindo o carro. Ela permitiu que ele dirigisse o carro antes disso? O fato de que ele estava com o carro dela e nós não sabemos onde ela está é alarmante, preocupante, porque será que ela é alguém que simplesmente deixaria ele pegar o carro dela e sair e ela ficaria sem ter como se locomover? Não faz sentido. Mas um banco de carro fora do carro, se você não está correndo, quero dizer, porque isso era uma das coisas que fazíamos em corridas de arrancada, porque você quer reduzir o peso do carro. Você quer o carro mais leve possível, especialmente em corridas de arrancada, pois peso extra atrapalha no quarto de milha. Bancos de carro, por exemplo, são bem pesados. Então você tira o banco do carro, às vezes também tirava o banco de trás e tudo o que pudesse do carro para deixá-lo mais leve, assim ele pode ir mais rápido. Ele não está correndo com o carro. Eu já disse isso. Sabemos que ele não está correndo com o carro. Então, na minha opinião, ele tenta esconder evidências de um crime. Algo deu errado. Certamente, parece que sim, especialmente com o sangue dela no carro, a ponto de as autoridades sugerirem que ela pode ter tido um ferimento do qual não se recuperaria, o que é muito perturbador. Quase uma declaração direta das autoridades. Você pode ver como eles estão começando a construir esse caso. Agora que ele está solto e foi considerado um suspeito, pode haver uma grande explicação da parte dele para isso. Vamos esperar para ver, mas imagino quanta vigilância as autoridades conseguem fazer agora, já que ele está solto. Sim, ele usa uma tornozeleira de GPS, mas precisamos ver se ele retorna a algum local possivelmente ligado ao caso. Eles deveriam ter alguma vigilância sobre isso agora, mas também precisam ter cuidado para não exagerar na vigilância. Com ele também, porque isso pode acabar violando os direitos dele, exceto pelo fato de que ele tem outras acusações. Então eles têm o direito de, pará-lo, fazer perguntas para ele. Ele violou algumas ordens judiciais e tem um histórico. Então eles podem abordá-lo, eles podem questionar. Ele já foi preso antes. Se ele ainda estiver em liberdade condicional, eles ainda podem fazer isso. Mas segui-lo e tentar identificar onde ele esteve anteriormente, todas essas coisas são realmente importantes. Eles deveriam estar fazendo tudo isso. E o pessoal do GPS que está monitorando, ele realmente precisa estar atento, porque às vezes as pessoas que estão com GPS não são monitoradas da forma que deveriam ser. Eles podem tirar as tornozeleiras, eles deveriam se apresentar, eles deveriam estar em um determinado lugar, em um determinado horário, e eles precisam acompanhar tudo isso com ele. Então, se encontrarmos essa jovem, sabe, de uma forma ou de outra, esteja ela viva ou não, eles podem rastrear todos os passos dele enquanto ele estava com o monitor e qualquer lugar onde eles possam ter estado juntos.
Também considero o histórico dele. Algumas pessoas conseguem se recuperar após cometer erros na juventude. Mas quando você mata alguém aos 15 anos de idade, e isso foi lá em 2002, e ele só cumpriu cerca de 12 anos de prisão por isso. Depois, em 2020, houve outro incidente de agressão e violência doméstica. Parece que já levando a esse incidente em que ele é considerado uma pessoa de interesse, existe um padrão aqui. E eu acho que, para muitas pessoas de fora, isso pareceria algo assim. E é como se parece que deixaram ele pelo menos ter o incidente de 2002, onde foi condenado por assassinato e depois ainda teve a oportunidade de estar em uma situação como a de 2020, outro incidente envolvendo ele de novo. Como esse cara não ficou preso por mais tempo? E eu concordo com tudo isso. E todas essas perguntas realmente fazem você pensar sobre o que o nosso sistema judiciário está realmente fazendo com o encarceramento em massa. E queremos que os infratores vão para a prisão e se reformem, mas às vezes isso não acontece. O padrão de comportamento é realmente um fator preditivo de como eles vão agir depois. E é isso que estamos vendo com esse indivíduo. Que o padrão de comportamento dele, ele tem uma propensão à violência que é maior do que a propensão de não cometer delitos ou machucar alguém, o que o torna uma ameaça. Então, o que fazemos com pessoas que são ameaçadoras e pessoas que são violentas? Pessoas que têm esse tipo de histórico. Além de monitorá-las, elas deveriam ou ser encarceradas por mais tempo, mas você não pode encarcerar alguém por tempo demais, porque uma vez que cumprem sua pena, cumpriram sua pena. Mas esse é um indivíduo. Eu ainda acho que, mesmo que eles não tenham todas as informações, não deveriam ter permitido que ele ficasse solto e circulando com uma fiança de $25.000. A fiança poderia ter sido maior. O juiz pode aumentar a fiança. O promotor pode aumentar a fiança. Quem quer que tenha decidido não estabelecer uma fiança mais alta para mantê-lo preso por mais tempo, até descobrirem mais, isso ainda é preocupante. E eu acho que o público deveria estar ciente. As pessoas deveriam saber quem está tomando as decisões e como essas decisões são tomadas. E vamos torcer para que consigam encontrar essa jovem. Se ela foi ferida a ponto de ser tão perigoso que as autoridades fizeram aquela declaração de que talvez ela não se recupere, isso significa que eles não estão procurando um resgate, eles estão focados em uma recuperação. Isso significa recuperar um corpo. E é uma situação triste. Ao pensar nessa família agora, já faz cerca de 2 meses desde que Isabella Comas foi vista pela última vez, e só de imaginar o que eles vivem diariamente. Vamos acompanhar o andamento da investigação. Sonny Slaughter, instrutor policial, é sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por sua presença. Obrigada por me receber. Ficamos por aqui com o On the Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube, Spotify e agora também no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.